Vamos ver agora mais um exemplo de uma outra linguagem que vai ser aceita por um autômato de pilha. Essa linguagem ela contém todas as cadeias no formato W, seguido pelo símbolo C, e depois seguido da cadeia WR. A gente já falou, né, que a cadeia WR é a cadeia W escrita ao contrário. Então, nesse caso aqui, se a gente tiver W igual a AB, WR vai ser igual a BA. E a cadeia que a gente vai aceitar vai ser a cadeia no formato AB, C, porque tem esse C aqui, depois BA. Tá? Então vai ser uma espécie de palíndromo, só que sempre o elemento do meio tem que ser o símbolo C, certo? O nosso autômato ele vai ter 3 estados, o símbolo de processamento do autômato vão incluir aqui o símbolo C, né, porque ele faz parte das cadeias que vão ser aceitas pela linguagem reconhecida do autômato. Dessa vez a gente vai usar de novo 3 símbolos de pilha, e o estado inicial é Q0, o fundo da pilha é Z0, e o estado de aceitação vai ser Q2. Bom, a gente, para reconhecer essa linguagem, a gente vai utilizar muito a ideia da pilha. Por quê? Se a gente começar a ler a cadeia W e a gente for empilhando valores na pilha que correspondem aos símbolos que a gente viu na cadeia W, então suponha que a gente viu essa cadeia aqui, então eu vou escrever aqui W igual a B, C, BA. Então, sempre que eu ver um A, eu vou empilhar agora o símbolo correspondente na pilha para indicar que eu vi um A. Dessa vez, eu vou escolher colocar o próprio A. Então, minha pilha começa com Z0, eu vi um A, eu vou colocar um A maiúsculo. Depois, se eu ver um B, eu vou colocar um B maiúsculo. E assim por diante, até que eu encontre o primeiro C. Quando eu encontro o C, eu sei que eu estou aonde? No meio da cadeia. E a partir de agora eu preciso ver todos os símbolos que eu vi até esse momento ao contrário, né? Então eu preciso acessar os símbolos da pilha, e eu vou remover esses símbolos da pilha. Sempre que eu ver um B, eu tiro o B. Se eu ver um A, eu tiro o A. Certo? Então, com a ideia da pilha, a gente consegue reconhecer a cadeia W, depois um símbolo C, e depois WR. Por quê? Com o W eu fui empilhando símbolos, marcando aquilo que eu tinha visto na cadeia W. Depois eu vi o C, aí a partir de agora eu vou desempilhar, sempre que eu for vendo esses símbolos na mesma ordem, na cadeia WR. Por isso que a gente tem aqui as descrições. Então, ao processar o A, se tiver o Z0, coloca o A no topo da pilha. Então, substitui por A, Z0. Então, só estou adicionando o A. Outra possibilidade, se eu ler o A e tiver já um A no topo da pilha, coloca mais um A. Tá? Então, suponha que a gente tenha a cadeia assim. W, A, B, C, B, A. Então, eu li o A, vou empilhar o A. Depois eu li outro A, empilho outro A, mais um A, vou empilhar um outro A. Agora eu leio um B, vou empilhar um B. Quando eu chego no meio da cadeia, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver esses símbolos daqui na mesma ordem que eu vou desempilhar. Lembrando que a gente vai ter que ter um Z0 aqui no fundo da pilha também. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ver, ó, tem um B, tem um B. Tem um A, tem um A. Tem um A, tem um A e tem um A. Vai ter um A também. Explorando essa ideia, né, do push e do pop da pilha, a gente consegue reconhecer exatamente a cadeia ao contrário. E o mesmo a gente faz aqui com os símbolos B. Então, se eu tiver com um B e um Z0, eu vou adicionar um B no topo da pilha. Se eu tiver um B e já tiver um B da pilha, eu coloco mais um. E se eu tiver um B e tiver um A, eu coloco um B independente. Porque aqui não depende a ordem com que eles vão acontecer, né? O que depende é que eu quero depois desempilhar na mesma sequência dos símbolos que eu empilhei. Então, essa parte aqui, a gente pode falar, equivale para a gente ao processamento da primeira parte da nossa cadeia, que vai ser o W. Depois de ler o W, eu fui colocando na pilha todos os símbolos correspondentes, e aí a gente tem agora que fazer o processamento do C, né, que marca o meio da cadeia. O C, ele não deve influenciar em nada na pilha, então eu faço todas as transições de C para o estado Q1, não fazendo nada na pilha. Então, se tem um B, substitui por B. Se tem um A, substitui por A. E se tem um Z0, substitui por Z0 também. E agora eu vou para o estado Q1. E a partir desse momento, no estado Q1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir desempilhando na mesma ordem com que eu vi. Para desempilhar na mesma ordem com que a gente viu, basta manter aqui um loop em que sempre que eu ver um B e tiver um B maiúsculo, eu tiro esse B da pilha. E se eu ver um A e tiver um A na pilha, eu tiro esse A da pilha. Então,
vai ser exatamente o que eu acabei de mostrar, né, o efeito inverso. E se acontecer de ter um A, né, na cadeia, então se tiver um A na cadeia e um B na pilha, essa transição não foi definida, então a cadeia não é aceita, porque ela não pertence a essa linguagem L3 aqui. Então a gente pode dizer que essa segunda parte do nosso autômato, ela está processando o WR. E aí, se no final, que eu fui adicionando os símbolos na pilha, cheguei na metade, comecei a tirar os símbolos da pilha. Se no final eu tiver tirado exatamente o número de símbolos que eu coloquei na mesma ordem, o que a gente vai ter na pilha vai ser o símbolo Z0. Então a gente vai fazer uma transição para um último estado, que eu vou chamar aqui de estado Q2. Esse estado Q2 é um estado de aceitação. E no final a gente vai fazer uma transição para ele apenas se, ao processar a cadeia vazia, se eu tiver o símbolo Z0, que é o fundo da pilha, como sendo o topo, quer dizer que eu tirei exatamente na ordem que eu coloquei. Então mantém esse símbolo lá e vai para o estado Q2, que é um estado de aceitação. Tá? Depois tentem fazer alguns exemplos aqui, vocês vão ver que esse autômato funciona para essa linguagem 3. Fica aqui como sugestão de exercício vocês mostrarem as descrições instantâneas, começando do estado Q0 para essa cadeia aqui, A, B, B, C, B, B, A. E a gente sempre começa com a pilha com o símbolo Z0 no fundo da pilha. E vocês devem chegar a uma descrição instantânea que contém o estado Q2, que é o estado de aceitação, a cadeia vazia, porque não falta nada para ser processado, e o símbolo Z0, que é o fundo da pilha. Tá? Esse aqui vai ser a aceitação do nosso autômato.